Boa noite. 13 milhões e 700 mil pessoas estão desempregadas no Brasil, de acordo com a última pesquisa do IBGE. Com tanta gente fora do mercado, até quem está trabalhando tem medo de entrar nessa estatística. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que o medo do desemprego nunca foi tão alto como agora. Poucas vezes nos últimos anos os brasileiros ficaram tão preocupados em ficar sem trabalho como agora. Uai, não ter dinheiro no bolso, né? Eu fiquei quase 3 anos desempregado. Minha mãe me ajudando, meu pai. O chamado medo do desemprego é um índice medido pela Confederação Nacional da Indústria desde 1996. Em junho, a taxa, que varia de 0 a 100, chegou a 67,9, mais de 4 pontos acima da registrada em março e uma das maiores da série histórica. Pessoas com menor grau de instrução e homens são os mais afetados. E o medo do desemprego traz como consequência uma maior insatisfação, como mostra outro indicador da pesquisa, que caiu. Foram 64,5 pontos, o menor índice desde junho de 2016. A taxa também varia de 0 a 100 e quanto mais baixa, menor a satisfação com a vida. Desde quando você não consegue alcançar seu objetivo, eu acho que só nisso aí já deixa a pessoa mais triste. No momento, tipo assim, eu não tô feliz, não. No momento eu não tô feliz, não. Mas como sempre é preciso seguir e superar os momentos ruins, aí vão algumas orientações para vencer o medo do desemprego. Então a primeira coisa é a pessoa pensar positivo. Parece um chavão, parece assim, nossa, como que eu vou pensar positivo? Então, pensar positivo, acreditar. A próxima coisa é a questão de buscar aperfeiçoamento. Porque às vezes a pessoa pensa, não vou fazer agora porque eu não tenho tempo, ela vai adiando. Então ela nunca está capacitada, ela nunca está preparada. Às vezes ela está tão na neura, no pensamento de que eu posso perder esse trabalho, e existe também a lei da atração, mas que ela não consegue dedicar e fazer o melhor dela. E ela acaba realmente perdendo a oportunidade, a vaga. O gás de cozinha teve mais um reajuste. Esse é o segundo aumento em 2 meses. Além da alta, o consumidor deve ficar atento com a variação de preços. Na capital, a diferença é de quase 60% de um lugar para o outro. A repórter Denise Guerra mostra para a gente o que fazer para economizar. O consumidor já sentiu no bolso o reajuste de 4,4% no preço do botijão de gás. É a segunda alta em menos de 2 meses. E é bom pesquisar, porque a variação no preço nas revendedoras de Belo Horizonte pode chegar a 58% no botijão de 13 quilos, como mostrou uma pesquisa do site Mercado Mineiro. Já a diferença no cilindro de 45 quilos pode chegar a 56%. Pesa muito mais no orçamento. Aí nós vamos deixar diminuir mais ainda certas coisas que a gente gosta de fazer. Esta revendedora de gás no bairro Concórdia, região nordeste de BH, vende cerca de 2.500 botijões por mês. O dono vai segurar o reajuste só por mais alguns dias. O nosso preço hoje, normal, está R$ 82,00. Só que a gente consegue absorver, a gente está absorvendo esse aumento, está conseguindo revender a R$ 75. O de 45 quilos vai passar de R$ 280 para R$ 320. Já o de 8 quilos vai continuar no mesmo preço, R$ 50. Uma boa opção para economizar pode ser buscar o produto diretamente na revendedora. Fica R$ 7,00 mais barato. Hoje eu consigo ofertar aí em torno de R$ 68,00, porque evita de eu estar mandando o botijão na casa do cliente. E se o preço do gás aumenta, os consumidores sentem uns reflexos em vários produtos. Esta padaria utiliza 6 botijões de 13 quilos por semana. A produção por aqui não vai diminuir, mas a partir dos próximos dias, comprar o pãozinho vai ficar mais caro. São produzidas cerca de 20 opções de quitandas. Só de pão francês são feitos em média 1.200 por dia. E o consumidor terá que tirar mais dinheiro do bolso. Esses aumentos têm atrapalhado muito a gente trabalhar, porque a gente tem que repassar esses aumentos e a clientela não aceita muito bem. Muito difícil, porque a gente não vive só dessas coisas, né? Tem que calçar, tem que vestir, outros alimentos que a gente tem que comprar também tendo aumento. 5 pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus do MOVE na manhã de hoje na barragem da Pampulha, em Belo Horizonte. O motorista que provocou a batida confessou ter bebido e não tinha habilitação para conduzir o veículo. O
Fiat Linea ficou destruído na batida com este ônibus do sistema MOVE metropolitano. Foi preciso cortar a lataria para retirar o passageiro. O ocupante do banco dos passageiros ficou preso às ferragens, foi retirado e repassado ao suporte avançado do SAMU. Eduardo Rodrigues, de 22 anos, teve ferimentos graves e foi levado para o Hospital João 23. 4 passageiras do coletivo também se feriram levemente e foram socorridas. O motorista perdeu o controle do veículo na curva. O carro passou aqui por cima e deixou marcas no chão. Em seguida, ele voou atingindo o veículo MOVE que seguia no sentido centro-bairro. A força foi tão grande que o veículo arrebentou na lateral do ônibus. O passageiro ficou preso às ferragens. O jovem de 24 anos que dirigiu o Linea foi detido. Bruno contou que ele e o amigo que se feriu estavam voltando de uma festa em Contagem e seguiam para o bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, quando houve a batida. Ele não tem habilitação para dirigir veículo de 4 rodas, mas pegou a direção assim mesmo, após ter ingerido bebida alcoólica. O teste do bafômetro revelou 0,23 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Dentro do carro ficou uma latinha de cerveja. Ele veio pilotando que tem carteira de carro. Só que como ele bebe muito e eu não bebo muito, na hora eu tive que trazer, entendeu? Aí eu vim. Mas não foi problema de ter bebido, não. Olha pra mim, você acha que eu tô enquanto beber e ficar chapado? O carro travou e atravessou a rua. O crime de trânsito para ele aqui vai ser devido à lesão corporal, que agora é um crime inafiançável. O motorista do coletivo disse que em 27 anos de trabalho nunca havia passado por nada igual. Graças a Deus, nunca aconteceu. Isso é a primeira vez. Antônio afirma que só teve tempo de ver o carro voando na direção do ônibus e que, por sorte, não houve uma tragédia. Foi rápido mesmo, só vi um reflexo do farol passando e ele falou que estava 50 por hora. 50 não estava não. Um perito da Polícia Civil esteve no local. Ele fez várias fotos e registrou a imagem do velocímetro do Linea que travou na marca próxima dos 140 km por hora. Um guincho removeu da avenida o que sobrou do veículo. O trânsito ficou prejudicado por mais de 3 horas na região. Uma mulher foi atropelada e teve o pé esmagado ao descer de um ônibus em Esmeraldas, na região metropolitana. Ela perdeu os dedos do pé e segue internada em um hospital aqui da capital. As imagens são do exato momento em que uma senhora de 49 anos foi atropelada por um ônibus no bairro São Francisco, em Esmeraldas. O irmão, que mora perto do local, foi quem socorreu Dona Conceição com a ajuda de comerciantes que presenciaram o acidente. Um rapaz desceu para a porta da frente, ele mal esperou ela descer, já foi fechando a porta e puxando o ônibus. Aí foi onde que ela caiu. O rapaz ainda tentou segurar ainda, foi onde que ela caiu e o ônibus passou em cima do pé dela. Chamou o SAMU também, o SAMU não veio, chamou 2 vezes, eles não vieram. Era uma manhã de segunda-feira, por volta de 10 horas. Dona Conceição retornava de uma jornada de trabalho de 36 horas, quando foi arrastada pelo ônibus exatamente neste local. Era assim que ela complementava a renda familiar. A vítima segue internada no Hospital São Francisco, em Belo Horizonte. Graziele, que é filha dela, diz que a mãe está traumatizada e com medo do que possa acontecer. É que, além de ter perdido os dedos, ela ainda corre risco de precisar amputar todo o pé direito, que foi esmagado pela roda do ônibus. Emocionalmente, às vezes ela tenta ser forte, demonstrar pra gente que ela tá forte, mas, na verdade, ela tá bem fragilizada, né? Dona Maria é mãe da Conceição e sofre pela falta da filha em casa. Há alguns meses ela precisou amputar a perna por causa de complicações com a diabetes. E foi a filha quem assumiu os cuidados com a idosa. Quando chega aqui, o lugar que ela estava, o jeito que ela cuidava de mim, ela para mim é assim, única. A empresa não deu notícia de nada, eu ligando para eles para conversar, falou que uma pessoa ia ir no local para ver como é que estavam as coisas tudo direitinho, para ver o que poderia fazer. E nem nada disso eles fizeram. Em nota, a empresa diz que no dia do ocorrido, a polícia militar retirou o motorista do local por causa de ameaças de agressão feitas contra ele. Ainda segundo a Saritur, a seguradora foi acionada e prestará todo o auxílio necessário.
Um homem foi preso e um menor apreendido, suspeitos de queimarem um ônibus no bairro Jardim dos Comerciários, em Venda Nova, na região metropolitana. De acordo com a polícia, o crime foi encomendado por detentos que reclamam de maus tratos em um presídio da região metropolitana. As imagens foram feitas por vizinhos que viram a cena assustados. Ônibus no comerciário pegando fogo. O coletivo da linha 635 seguia para a estação Vilarinho quando foi incendiado. Bombeiros apagaram as chamas que atingiram a rede elétrica. Um estrondo forte. Aí elas aqui me gritaram, o ônibus está pegando fogo. Falei, que é isso? Tá. Aí na hora que eu saí, a chama deu mais de 3 metros de altura. Segundo a PM, os dois homens, um maior e outro menor, embarcaram no coletivo próximo da UMEI. Em seguida, um deles rendeu o motorista e mandou que ele parasse. O outro jogou combustível e atirou fogo ao coletivo. O ônibus virou sucata. E o pior é que os passageiros ficaram a madrugada toda sem transporte no local. Um bilhete foi deixado com o motorista. Segundo a PM, o texto dizia que o atentado era uma retaliação contra agentes penitenciários do presídio Bicas 2. O motivo, supostos maus tratos a detentos. A polícia fez rastreamento pela região e conseguiu prender um dos suspeitos. Ele foi identificado como William Christian Barbosa de Paulo, conhecido como Lágrima. Ele foi levado para a central de flagrantes da região oeste. O menor também foi identificado. Na casa dele, a polícia apreendeu uma camisa que, segundo a PM apurou, foi usada na hora do atentado, além de um galão vazio com cheiro de combustível, uma arma e munição. Uma dívida de R$700 mil do Estado com a empresa responsável pela alimentação de detentos e funcionários do Presídio de Oliveira, no centro-oeste de Minas, pode interromper o fornecimento. É nesta cozinha que é feita a alimentação fornecida aos funcionários e detentos do Presídio de Oliveira. Por dia, cerca de 600 marmitas são entregues na unidade de segurança, sendo 300 no almoço e 300 no jantar. A empresa fornece a alimentação para o presídio há 5 anos, mas pode suspender o serviço por causa do atraso no pagamento do Estado. A nossa situação hoje é muito complexa. E nós já estamos assim entrando numa situação caótica. Já tem 6 meses que nós estamos fornecendo e não recebemos. Segundo o contador, os débitos do Estado com a empresa em 6 meses de atraso chegam a R$700 mil. Por causa disto, a empresa está com dificuldade para pagar fornecedores e funcionários. Marisa trabalha como auxiliar de cozinha e ainda não recebeu o salário do mês passado. Desde o final do ano passado que está assim. Paga atrasado, tem mês que divide o salário, que não tem como pagar de uma vez. Segundo a empresa responsável pelo fornecimento da alimentação dos detentos do Presídio de Oliveira, o estoque para a produção das 4 refeições diárias dos presos só dá até a próxima sexta-feira. Caso o Estado não faça o pagamento dos débitos ou algum acordo, a empresa não fornecerá mais alimentação a partir deste sábado, dia 14 de julho. O Estado alega falta de recurso. Mas os nossos fornecedores, os nossos colaboradores não entendem essa justificativa e eles não aceitam esse prazo que o Estado está nos obrigando a cumprir. A diretoria do presídio não foi autorizada pelo Estado a gravar entrevista. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que está em diálogo com a Secretaria de Fazenda no intuito de regularizar o débito com a empresa. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. Tempo parcialmente nublado a nublado e com chuva isolada no Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste, Vale do Rio Doce e no centro. Sol entre algumas nuvens nas outras regiões. Névoa seca no norte, no nordeste e na área central. Na capital, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Albertina, a temperatura vai de 6 a 27. De 14 a 32 graus em Novo Cruzeiro. Fica entre 11 e 24 em Santa Cruz do Escalvado. E em Januária, mínima de 10 e máxima de 33 graus. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de crimes cibernéticos
de acordo com o Tribunal Regional Federal. Segundo a Polícia Civil, foram registrados 65 infrações virtuais por dia em Minas Gerais no ano passado. A mãe de uma adolescente de 17 anos, de Eloy Mendes, no sul do estado, está preocupada e denuncia que a filha está sendo assediada nas redes sociais. A jovem de 17 anos estava em casa quando recebeu o convite de um homem aparentemente mais velho. A adolescente aceitou e começou a conversa com o rapaz, que depois de um tempo mandou mensagens obscenas para a menina. Perguntava para mim se eu conhecia alguns lugares e depois, do nada, ele começou a desrespeitar eu. A jovem teve que excluir a conta, mas segundo a adolescente, o rapaz, que ao que tudo indica tenha criado um perfil falso, tornou a procurar pela garota, que decidiu então revelar à mãe que estava sendo assediada. Aí ela falou assim, mãe, aqui, ó, tá aqui no celular. Aí eu vi e eu assustei com aquilo. De acordo com o Tribunal Regional Federal, o Brasil é o segundo país com maior número de casos de crimes cibernéticos, que afeta cerca de 62 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Polícia Civil, só no ano passado, em Minas Gerais, foram registrados 65 desses crimes por dia. De acordo com a Polícia Civil, atualmente existe apenas uma delegacia especializada em crimes cibernéticos em Minas Gerais. Ela fica em Belo Horizonte, mas ainda segundo a instituição, as outras delegacias podem investigar esse tipo de caso e ainda por cima receber apoio da que fica na capital mineira. Por isso, é importante que as vítimas registrem o boletim de ocorrência. Mãe e filha estão preocupadas com o caso e esperam que a polícia possa chegar até o responsável pelas mensagens. Eu espero que ele pare, né, de fazer isso, né, porque com certeza não é só eu, que ele não está fazendo isso só comigo, tem mais outras também que com certeza ele deve estar fazendo. Daqui a pouco, a França já garantiu vaga para a grande final da Copa do Mundo da Rússia. Amanhã é a vez de Inglaterra e Croácia definirem quem fica com a outra. Depois do intervalo, você vai ver como está a expectativa para o jogão dessa quarta. Nós vamos... A França é a primeira finalista da Copa do Mundo de 2018. A seleção venceu a Bélgica hoje por 1-0 e carimbou o passaporte para a grande decisão. Agora eles esperam o vencedor de Inglaterra e Croácia, que decidem amanhã a segunda vaga para o jogo do título. Vamos ver como está a expectativa de ingleses e croatas para a partida de amanhã. A felicidade de quem acabou de chegar e por um bom motivo. São coisas que você faz sem pensar muito, me disse John. Ele e o amigo compraram a passagem aérea para a Rússia horas depois da vitória contra a Suécia na partida que classificou a seleção inglesa para as semifinais. Só vou embora na segunda-feira que vem. Estou confiante que vamos para a final. E ainda vou ver a festa da vitória inglesa, ele disse. Desde 1990 que a Inglaterra não disputava uma semifinal. E a única taça conquistada por eles foi em 1966. No caso da Croácia, esta é a quarta vez que eles disputam uma Copa do Mundo. Nunca chegaram à final e jogaram apenas uma semi em 1998. A partida entre Inglaterra e Croácia vai acontecer nesta quarta-feira aqui no estádio Luzhniki, em Moscou. Este também é o palco da grande final no domingo. Há 2 dias do confronto contra os ingleses, os croatas já se preparam, aqui mesmo, neste complexo. O maior estádio da Rússia tem na frente uma estátua do ex-líder soviético Stalin. Nos arredores, fontes e vários campos de treinamento. Este é usado pelos croatas. O atacante Kramaric, recentemente campeão pelo clube inglês Leicester, elogiou os ingleses, mas disse que quem aproveitar melhor o erro dos adversários pode definir o resultado. A Inglaterra fez um treino fechado em São Petersburgo e demonstrou respeito pelo adversário. O lateral Ashley Young disse que a Croácia não está em uma semifinal por acaso e que por isso precisam estar bem preparados. Na comparação entre as equipes, cada lado tem suas estrelas. Os croatas contam com os talentos Modric e Rakitic, que atuam no Real Madrid e Barcelona. Já a Inglaterra tem Harry Kane, o artilheiro desta Copa, com 6 gols. Nos números, as duas seleções têm campanhas parecidas. Até agora, a Inglaterra fez 12 gols e tomou 3.
A Croácia balançou a rede 10 vezes e levou 4 gols. Os ingleses venceram 3 partidas, perderam uma e empataram uma. Já a Croácia tem 3 vitórias e 2 empates. Nas ruas de Moscou, as duas torcidas parecem tímidas. É até difícil identificar croatas e ingleses. É cultural, podemos não demonstrar, mas vibramos muito, me disse Alisson, inglesa que sonha numa final Inglaterra e França. Já Peter, filho de Alisson, se diz muito orgulhoso da seleção deles. Os dois exibem com alegria a bandeira de um semifinalista da Copa da Rússia. O JA fica por aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã, a partir das 7h15 da noite. Até lá. Tchau.